Boa tarde. Vamos agora, então, começar nossas mesas de comunicação. A primeira mesa, então, do Encontro de Pesquisadores em Histórias de Cinema de Minas Gerais, será composta pelos pesquisadores Amanda Carvalho, Natália Teles e Otávio Henrique. Eu gostaria, então, de chamar a Amanda Carvalho Gomes para compor a mesa. A Amanda vai apresentar o trabalho intitulado Entre Rastros e Memórias dos Cinemas de Rua em Araxá. Amanda é bacharel interdisciplinar em Artes e Design e especialista em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Fez parte da curadoria júnior para o projeto Festival do Minuto e artista visual e empreendedora criativa na Caligrafia Palamanda. Então, cada palestrante vai ter 20 minutos. E, no final, eu te aviso quando estiver faltando 5 minutinhos, tá bom? Olá. Boa tarde, gente. Eu sou a Amanda, sou fruto da universidade aqui mesmo. É muito bom estar retornando aqui, muito obrigada pelo convite. Bem, a minha pesquisa tem tudo a ver, né? Foi desenvolvida aqui na universidade e eu fui bolsista do projeto. Então, é um grande prazer estar contando essa pesquisa que foi feita nesse projeto, né? Mesmo uma forma de divulgação para vocês verem também o que esse projeto faz. E é um campo mesmo amplo, que você pode ter tanto aqui em Juiz de Fora, mas se você tem interesse de pesquisar um cinema que seja da cidade de vocês, acho que é super válido e que façam suas pesquisas. Não fiquem presos nessas histórias oficiais. Não se sintam estranhos, né? Enfim, vamos começar então, para não me perder e falar coisas demais. Nossa, tá. Minha pesquisa, então, eu fiz parte do projeto do Minas e Cinema entre 2016 e 2017. E essa pesquisa se tornou meu trabalho de conclusão de curso. Aqui, a construção do projeto, na verdade, foi feita ainda no BI, no bacharelado interdisciplinar, que a gente tem aqui essa primeira etapa na universidade, com o Rian. Já vou aproveitar e vou falar muito obrigada. A concepção do projeto foi feita em 2015, quando o cinema que eu frequentei em Araxá foi fechado, o Cine Brasil. E aí, a partir desse momento, eu falei, vamos pesquisar esse cinema. Porque, primeiro pela relação pessoal minha, e depois pela necessidade mesmo de falar sobre esses cinemas que estão cada vez mais sendo fechados, e esse fator que é poucas vezes exibido, poucas vezes estudado, quer dizer. Então, assim, o gatilho foi o fechamento do Cine Brasil. Deixa eu falar primeiro sobre Araxá, né? Muitas pessoas não devem conhecer. Mas o contexto, Araxá é uma cidade situada no Alto Paranaíba, perto da região do Triângulo Mineiro. É muito interessante que depois vai ter a pesquisa da colega ali, que aí a gente vai estar saindo um pouco dessa zona da mata, né, nessa primeira mesa. Então, assim, Araxá é uma cidade muito conhecida pelo turismo das águas, pelo Grande Hotel, pela Dona Beija, agora pelo nosso governador, Zema. Enfim, Araxá é essencialmente turística e mineradora também. Mas, então, o interessante é a gente então, olhar como o cinema entrou nesse contexto de Araxá. Eu faço um recorte, então, da primeira metade do século XX até mais ou menos 1950, 60, tirando o Cine Brasil, que foi o meu foco no trabalho de conclusão de curso, que eu fui até o fechamento deles. Eu fiquei uns 70 anos de história dele. Fiz esses objetivos: refletir, preservar o passado cinematográfico, levantar as salas de cinema de Araxá que existiram nesse período, coletar as memórias históricas. Então, eu trabalhei com história oral também, com algumas pessoas. Trabalhei a bibliografia de autores normal,
pesquisa no acervo da Fundação Cultural Camão Barreto, que é a fundação da cidade de Araxá. Trabalhei essencialmente com revistas e jornais. O primeiro cinema que encontrei, então, foi o Cine Araxá. Ele foi aberto em 1913 pelo Laudelino Gomes, médico, operador e parteiro, dizia o anúncio dele no jornal. O funcionamento dele, primeiro, era na avenida principal da cidade, que era na época chamada Avenida da Badia. Era feito num teatro municipal, nesse espaço, não era um espaço próprio. E também é interessante pensar que Araxá ainda não tinha energia elétrica, mas eles tinham um projetor movido a gasolina, que fazia lá as suas exibições. Depois, desse primeiro momento, que fazia as exibições no Teatro Municipal, o Laudelino Gomes passou o cinema para um prédio próprio, na Rua do Comércio, que hoje chama Rua Franquinho de Castro. E em 1915 ele mudou para Franca e a gerência foi feita pelo fotógrafo Teotônio Simões. E aí já existia luz elétrica. Na verdade, eles levaram um projetor de gasolina para o prédio próprio, depois já existia luz elétrica e sim passaram a ter um projetor. Fizeram algumas reformas também no cinema, né, desse prédio próprio, tanto porque, fazendo as pesquisas nos jornais, eu percebi, os jornais falavam que Araxá era talvez na época, na década de 10, a segunda maior cidade do Triângulo Mineiro, muito procurada pelos turistas que iam fazer esse turismo de águas, como tratamento terapêutico mesmo. Então, assim, muitas pessoas iam lá fazer esse tratamento, então a Araxá precisava de ter um porte para receber os turistas, precisava ter opções de lazer. Então tinha cassinos, tinha cinemas, além do turismo, além da região do Barreiro, que é onde tem hoje um grande hotel. Então, para receber esses turistas, a cidade precisava de uma estrutura, precisava dos hotéis, né? Então, o Cinema Araxá, chegando em 1913, trouxe essa relação de diversão também, não só para as pessoas que moravam em Araxá, mas para os turistas que iam para a cidade. Aí, em 1915, eles primeiro trocaram as poltronas. Falaram que as poltronas eram péssimas, eram de madeira, muito desconfortáveis, que nem em circo tinha aquele tipo de poltrona. Aí o Laudelino Gomes, lá de Franca, mandou 100 cadeiras, aí foram trocadas as cadeiras. Em 1916, eles aumentaram o espaço para 400 cadeiras, construíram uma cabine de projeção, que também não tinha, construíram um bar botequim, tanto que no dia do bar botequim eles distribuíram balas, bombas para as crianças e água para os cavaleiros. Estava escrito no jornal, água. E o espaço, então, tinha um funcionamento semanal, com programações no sábado e no domingo, e recebeu, além de filmes, recebeu peças teatrais, apresentação de mágicas, orquestras, palestras científicas e sessões filantrópicas. Aí eu conversei também com a neta do maestro Elias Porfírio de Azevedo, a dona Rasma e a Regina. O que não tem muito, vamos dizer, muita bibliografia, não tem muito para onde ir. Então, conversando com elas, né, eu já tinha lido, na verdade, também um TCC que falava que esse cinema teria sido arrendado por esse maestro e depois se transformou no Cine Capitólio. Então, eu precisava confirmar esse dado. Aí eu conversei com as netas, elas falaram, sim, meu avô teve esse cinema na Rua Doutor Franquinho de Castro. Ele era maestro, ele já acompanhava alguns filmes que eram mudos com a orquestra de Vitinha, era uma orquestra feita com os filhos dele, ele teve 10 filhos, se não me engano, cada filho tocava um instrumento. Ele já fazia, então, um acompanhamento, depois, quando ele teve esse cinema, ele fazia narração também, então tem várias histórias engraçadas, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas que, com o passar do tempo, esse cinema realmente foi se deteriorando, assim, tem as histórias que tinha uma pessoa que ia com o guarda-chuva todos os dias para o cinema, porque falava que lá dentro chovia, então ele precisava levar o guarda-chuva. Então, tem, assim, essas histórias, essas figuras que ficam marcadas, né, de acordo com o cinema. Tem aqui
esse exemplo de programação que eu tirei no jornal, de 1913. E aqui é a rua onde o cinema teve o prédio próprio, aqui embaixo. Não sei dizer onde era exatamente, mas acredito que o prédio não exista mais. A maioria de todos esses prédios que vocês estão vendo aqui não existe assim. Então, eu não sei exatamente a localização dele, para tirar uma foto antes e depois, mas pelo menos eu tenho uma foto da rua mais ou menos ali na época. Então, passando para o segundo cinema que eu levantei, é o Cine Trianon. O Cine Trianon já foi feito por esse maestro, já foi construído por esse maestro, Elias Porfírio de Azevedo. Ele construiu esse cinema no terreno acima da casa dele, residencial, um pouco acima. E o cinema foi um grande projeto do maestro. Demorou 9 anos para ficar pronto. Começou em 1910, na década de 10, e foi aberto oficialmente em 1922. E ele queria que fosse a réplica do Le Trianon de Paris. Então, pense numa cidade interiorana, que projeto que foi esse? Assim. E também muitas histórias falavam que os pedreiros que fazem a construção, todo ano tinham um pé de laranja, todo ano a laranjeira dava laranja e eles ainda estavam lá construindo esse prédio. Assim, ficou até engraçado. E também tem várias histórias. O Trianon foi um dos cinemas que ficou mais tempo em duração. Assim. Ele é perto do Cine Brasil, mas ele foi demolido na década de 70. Mas ele ficou quase meio século em funcionamento, então tem muitas histórias. Tem histórias que falam no jornal, por exemplo, que quando já veio o cinema sonoro, isso demorou a ser implantado no Brasil, né? Mas que lá em Araxá não, lá em Araxá já existia o cinema falante, em que as pessoas comentavam o cinema, o filme, enquanto estava passando. Então, o jornalista, até nessa matéria, falou assim: essas pessoas que devoram a cena muda e sabem todo o roteiro da história, ficam comentando. Não precisa de cinema falado, não, que a gente já tem cinema falante aqui. E o Trianon, ele ficava na avenida principal também, na Avenida da Badia na época. E já nessa época começou a surgir a prática do footing, as pessoas também no domingo ver os turistas que estavam chegando na cidade. Os turistas tinham o carro que levava as pessoas até o barreiro para fazer os tratamentos. Então, as pessoas, além de fazer o seu footing domingueiro, elas ficavam lá de olho no que está chegando, quem está saindo, ia no cinema, ia fazer uma diversão ali, né, na época. E já nessa época, nessa avenida já tinha muitos hotéis, restaurantes, cassinos e esse cinema também, o Trianon. E ele está muito fresco na memória das pessoas, porque ele ficou, então, como eu disse, até os anos 70 em funcionamento. Passou por algumas reformas. Na década de 30, eles fizeram uma grande reforma para colocar o aparelho sonoro e foi reaberto só em 1939, ou seja, mais 9 anos de reforma. Já nessa reabertura, ficou sob a direção dos filhos do maestro. O maestro já estava de idade. Os 2 filhos dele, o Emandimac e o Genaro Porfírio de Azevedo, passaram, então, a gerenciar o cinema. E aí eu vendo, assim, nas programações, eu percebo que tinha, a princípio, né, uns programas no começo, de Francisco Serrador, depois, já com a gerência dos filhos, eles criam uma empresa dos irmãos Porfírio, onde eles já gerenciavam também a programação. Tinha também a empresa Teatro Paulista, que trazia as programações. E aí, às vezes, hora vinha uma programação, hora vinha a programação dos irmãos. E assim, não vou entrar muito em detalhes, porque se até quiserem ler o trabalho, ele está disponível no site do projeto, tem bastante informação. Mas, assim, falando um resumo do histórico do prédio, foi esse. Ele, então, foi vendido em 1970 para o Banco do Brasil e demolido em 1972. Ou seja, um grande projeto que o maestro fez não existe mais, é uma grande construção.
Como vocês podem ver na parte de cima, era como o prédio era. E na parte de baixo já na demolição nos anos 70. E essa programação, acho que até a última pessoa deve conseguir ver de tão grande que ficou. Mas alguns filmes que... Assim, eu levantei muitas programações, mas eu trouxe esses dois dos anos 50, para vocês verem os filmes que passavam, né? Rastro de Ódio, Juventude Transviada, os filmes americanos, mais filmes americanos, mas também tem As Noites de Cabiria, alguns filmes italianos, faroeste também. Então, o Cine Brasil também eu vou ter que resumir, porque esse é o meu foco no trabalho, então não posso falar muitas histórias, tenho que me segurar. Mas ele foi o único cinema que restou na cidade. Ele está lá existindo, mas está fechado desde abril de 2015. Ele inicialmente se chamava Cine Glória. Na verdade, o terreno onde ele existe hoje, no começo de 1910, começo do século XX, era um terreno da paróquia. A paróquia vendeu para um proprietário, o Ernesto, se não me engano. A família desse Ernesto construiu o imóvel dele residencial, mas em 1929 eles venderam essa casa para os irmãos Araújo, Arnaldo Araújo Braga e irmãos, que demoliram a casa e construíram esse cinema, que foi aberto, então, um levantamento pode dizer a data, foi aberto em 9 de março de 1930, como Cine Teatro Glória. Interessante a gente pensar também na contramão dos fechamentos. Nessa época, então, tem o advento do som, muitos cinemas tiveram que ser fechados, mas em Araxá eles abriram logo nesse contexto um novo cinema na cidade. E um cinema que não era numa avenida principal, mas numa das ruas mais importantes, que na época se chamava Rua Boa Vista, hoje chama Rua Legário Maciel, a rua que já tinha também na época tinha comércio, tinha restaurantes também, e na época também era difícil conseguir engenheiros, construtores, então a construção do prédio foi feita por um araxaense, isso é interessante também a gente pensar, e pode ser considerado na época como um prédio moderno para aquele momento, em estilo arquitetônico. Enfim, mas esse primeiro momento eu acho muito interessante do Cine Glória, porque eu não sei dizer quando que ele foi aberto com aparelhagem sonora, mas eu tenho certeza que em 1932 ele já teve aparelhagem sonora. Então, assim, ele foi um dos 658 cinemas de um total de 1.683 no Brasil até a aparelhagem sonora. Em Minas Gerais, esses dados da época de 1930, em Minas Gerais existiam 294 cinemas, sendo que 107 tinham aparelhagem sonora, ou seja, o Cine Glória era um desses cinemas que tinha aparelhagem sonora. Ele fechou em 1933, meio que porque o negócio não conseguiu ir para frente mesmo, foi uma crise muito grande. E também, além do cinema, esse espaço tinha bar, tinha cabaré, tinha salão de baile, enfim, acho que incomodou um pouco na época. E ele passou pela administração do município, porque não conseguiu ser vendido diante de tanto valor que ele tinha. Então, quem conseguiu comprar foi só o Estado de Minas Gerais, que conseguiu comprar, e o Estado permitiu a cidade gerenciar. Então, passou essa fase até 39, fase de teatro municipal. E em 37, o Clube Brasil abriu as portas na parte de cima aqui, ó. Era o Clube Brasil, onde tinha os bares, tinha as reuniões do clube. E depois eles precisavam de mais verba para construir uma estrada. O Estado permitiu que fosse vendido o prédio. O Clube Brasil, como já estava no andar superior, comprou o prédio todo e se tornou o Clube Brasil desde então. É uma região que, né, naquela rua, né, também tinha bar, tinha flerte, tinha fute. Muitas pessoas também têm essas histórias, então eu tenho um capítulo só com as entrevistas sobre essa experiência no Cine Brasil. Ele foi fechado em 1984, passou por reformas na década de 90, foi tombado como patrimônio em 97, reaberto em 2001 e fechado novamente em 2015.
Aqui são só duas fotos que eu tirei da revista Cinearte. Aqui embaixo, do lado aqui, um evento que teve da revista Cinearte no Cine Glória. Aqui a fachada do Cine Brasil, 2017, tudo azul. O céu e tirando o prédio do lado, que também é esse prédio vermelho da época. Aqui algumas programações. Uma programação que eu tirei do jornal e um cartaz, que eu peguei também com um dos meus entrevistados. O Cine Teatro Araxá, ele está dentro do Grande Hotel do Barreiro, foi inaugurado junto com o prédio, com o hotel, em 1944. Era aberto ao público, mas ele já era distante da região central e era mais para as pessoas que estavam dentro do hotel. Os araxáis não frequentavam tanto assim, por causa do deslocamento. Tanto que as pessoas iam muito mais bem vestidas por estarem dentro do hotel. Ele ainda existe, mas ele, como está dentro desse hotel, e hoje em dia ele é privado, da rede tal, a Grande Hotel, então ele só tem a exibição que é do talão, né? Não existe mais exibição de cinema, ele chama assim, Cine Teatro Tiradentes. Essa foto aqui de cima foi tirada no evento que teve o primeiro e único Araxá Cine Festival, em 2012. Embaixo aqui uma programação do Cine Centenário, só com filmes novos, ó, 007, nos anos 70. E o último cinema que eu levantei foi o Cine Rádio Embiara, que funcionava no auditório da Rádio Embiara. Quando ele passa para uma sede própria, porque em 46, quando ele é aberto, ele não tinha um prédio próprio. Em 51 ele abre, tem esse auditório que exerceu a função de cinema, programas de calouro, festival de música, festival infantil, exposição sobre o câncer, exposição científica, palestra. E assim, um dos arrendatários também foi arrendatário do Cine Brasil, então assim, não vou entrar nessa história porque é bem bagunçada. Essa aqui é uma foto também da fachada da rádio e o auditório na parte de baixo. Isso aqui já é 1970, 1980. Na parte de cima, as pessoas lá dentro do cinema e também uma programação que eu levantei nos jornais. Então eu não vou entrar muito na problemática, eu acho que no final a gente conversa, vai ser melhor, né? Mas assim, no que eu pude entrar de conclusão, né? A diminuição da quantidade de salas de cinema é uma das justificativas que faz esse trabalho ser importante. A gente precisa resgatar essas memórias desses espaços. Não podemos deixar que eles sejam realmente esquecidos. Em Araxá, falando no contexto de Araxá, 1950, a cidade era muito, muito menor, era 20 mil habitantes e tinha 4 cinemas em funcionamento. E hoje, foi pegar dados de 2015, a cidade tem mais de 100 mil habitantes e tem só 2 salas no shopping, o que dá uma proporção de uma poltrona para cada 208 habitantes. E o Brasil também, a gente tem que pensar, o Brasil é um dos países que tem menos salas de cinema em relação à proporção de municípios também. O Cine Brasil, então, é o que eu tive em foco. Acho que, por ele ser o único que ainda existe, não podemos deixar que essa história seja esquecida, não podemos esquecer que ele é um patrimônio tombado e que agora também, inclusive, vou falar a atualização, o prédio inteiro está fechado, na parte superior funcionava ainda a biblioteca, mas esse ano a biblioteca também foi fechada, foi retirada do local, então o prédio está totalmente fechado. E aí, enfim, o município tem um comodato do prédio até 2028, mas não se colocou nada ainda do que vai ser feito. São espaços de relevância social, tem muitas investigações, isso acho que nunca se esgota. E, enfim, eu quero só deixar essa mensagem, que essas memórias não sejam esquecidas. Eu uso o Brasil da cidade, que não se seja esquecida, porque é ruim ver esses espaços morrerem, mas acho que depende de cada um de nós não deixar esses espaços morrerem. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, é exatamente isso, não deixar que essas memórias sejam esquecidas. Aí, no final, que a gente conversa todo mundo junto. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Agora eu gostaria de
chamar a pesquisadora Natália Teles Silva e Frois para apresentar o trabalho e inventário das salas de cinema de Patos de Minas. A Natália é graduanda em cinema e audiovisual na Universidade Federal Fluminense, estagia no Laboratório de Investigação Audiovisual, LIA Labores, e organiza o acervo Carlos Fonseca no Museu de Arte Moderna, MAM, do Rio de Janeiro, como projeto de iniciação científica. Olá, obrigado. A minha apresentação também é baseada no meu trabalho de conclusão de curso, o inventário das salas de cinema de Patos de Minas, que foi um mapeamento também um pouco inicial do que existiu como sala de exibição, com certo foco na arquitetura, mas também tentando fazer um pouco essa história mais cultural. Desculpa. Desculpa. Então, a minha pesquisa também começou com um certo desejo, na verdade, mais de saber quais eram as salas de cinema de rua da minha cidade, porque eu não cheguei a frequentar nenhuma delas. E então, sem saber muito como eu ia fazer isso, eu frequentei as matérias do Rian e do meu orientador sobre nossa história de cinema e ida ao cinema. E eu acabei entrando em contato com a metodologia sugerida pelo Bill Terrace, Lots in Years, de triangulação nas salas de cinema, e eu falei, nossa, isso é muito legal, eu vou fazer isso. Claro que eu sou uma pessoa só e não tenho um monte de dinheiro, e não foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu tentei fazer entrevistas com pessoas do público, que acabaram sendo, tipo, meus parentes, com exibidores ou parentes de exibidores. Eu dei importância a visitar os espaços e tirar fotos de como eles estão atualmente. E fiz algumas pesquisas nos museus da minha cidade, procurando tanto fotos antigas dessas salas de cinema quanto programações. Mas a minha pesquisa de programação foi muito lacunar e muito inicial, e eu acabei nem incluindo ela nessa apresentação. E também acabei usando publicações históricas que já tinha na minha cidade sobre a história da cidade. Patos de Minas é uma cidade com um perfil um pouco mais agricultor. Ela surgiu ao redor da Picada de Goiás, um caminho que ia para Patrocínio, e atualmente tem cerca de 150 mil habitantes, e ela continua sendo a segunda maior produtora de leite do país, e embora ela se venda como uma grande produtora de milho, que na verdade ela não é, e ela é um centro micro-regional, tem uma certa influência em cidades ao redor, e na verdade ela já inclusive pertenceu a Araxá por um tempo, e também pertenceu a Patrocínio. E eu tentei levantar um pouco algumas notícias de cinemas itinerantes que passaram por lá. O primeiro que foi noticiado no Jornal da Cidade foi esse biógrafo do senhor José Rodrigues Zica e José Pesci. E não sei se foi realmente o primeiro, o primeiro que está noticiado. Existe um extenso comentário que eu não coloquei aí, de cada um dos filmes que foram exibidos e de como as pessoas reagiram a eles. Um evento social realmente importante para a cidade. E a segunda notícia que foi dada mais importância a ela de cinema itinerante que passou por lá é apresentado por um senhor Domingos Gomes, no chalé
Doutor Eufrásio. Eu vou voltar a isso um pouquinho mais tarde, mas a primeira sala de cinema fixa de Patos de Minas, ela foi aberta pelo senhor Arthur Tomás de Magalhães, na própria residência dele, que é esse prédio de cá. E aí esse era o boteco do cinema, que era o boteco do atrás, esse era o cinema. E o Arthur Tomás de Magalhães esteve envolvido num projeto de modernização da cidade, racionalização, que incluiu a abertura dessa avenida. Ele teve antes do cinema um teatro e também foi responsável pelo ajardinamento dessa praça na frente do cinema, e construiu um coreto lá, inclusive cobrava uma mensalidade da prefeitura para manter a praça. E aqui temos uma foto de família dele, que inclui o senhor Arthur Tomás, a esposa dele, Olinda, a filha deles e o marido dela, o senhor Laudelino Gomes, que abriu a primeira sala de Araxá. Então, a gente realmente acaba conversando muito as nossas pesquisas. Eu vou tentar pular muito pelas salas, porque são muitas salas. Tipo, se der tempo, acho que não vai dar, a gente volta e fala mais detalhadamente delas, que não vai ser possível. A segunda sala de cinema que abriu em Patos de Minas foi aberta pelo capitão José de Santana, na rua General Osório. Tipo, eu encontrei essa foto e na legenda falava que nessa foto estava presente a sala de cinema, mas não tinha nenhuma indicação de em qual desses prédios era. Então, de acordo com os relatos de qual era a sala de cinema, e ficar olhando por muito tempo como os prédios lá atualmente, e essa foto, eu decidi que era nesse prédio, mas isso não é uma certeza. Eu acredito que seja nesse prédio que está apontado aí. E, na verdade, tanto o cinema do capitão Arthur Magalhães quanto o Cine Teatro Glória foram adaptados ao sistema Vitafone ao mesmo tempo, em 1930, por um exibidor de formiga, acho que é Joaquim de Castro. Tipo, isso não faz muito sentido, porque muitos cinemas estavam fechando por não serem capazes de ser adaptados ao cinema falado. Na verdade, o cinema galês não consegue ficar como o cinema falado, porque o Vitafone é difícil de sincronizar, e aí o capitão Arthur Tomás apela e transforma o cinema em cinema calado. E o Cine Teatro Glória, depois ele passa para a Movietone e é arrendado pelo senhor Joaquim de Castro de Formiga. Aqui tem um dos anúncios do Cine Teatro e um anúncio de que ele seria reaberto. Uma grande dificuldade que eu tive durante a minha pesquisa foi descobrir quando esses cinemas fecharam, porque não é uma coisa que você vai noticiar que o cinema vai fechar. Então, na maior parte das vezes, eu não sei quando o cinema fechou. Tem uma estimativa de data de acordo com o que as pessoas disseram. E o Cinema Glória aparentemente fechou antes de 1942. Houve uma tentativa de reabrir, mas eu não achei nenhuma outra notícia sobre ele reabrindo, então talvez isso nem tenha chegado a acontecer. E o prédio existe até hoje, é uma loja de material para artesanato, e eu acho que ele está bem conservado, a estrutura do telhado é original. Mas é isso. Teve um terceiro cinema em Patos de Minas nessa época, que foi o Cine Patense. Ele existiu por 2 meses e eu não sei nada sobre ele, só que ele existiu, está nos livros de história da minha cidade. Já em 1940, abre um cinema em Patos de Minas, o Cine Tupã, que tinha uma arquitetura mais imponente, chegou a ter 2 andares, um grande arranha-céu da Avenida Major Gotti, tinha essa coisa meio art deco, e ele foi aberto pelos senhores Bermudes, Afonso Alves e Abner Afonso de Castro, e tinha uma certa propaganda de que ele seria um palácio do cinema. Ele inaugura com o filme Louca por Música, que é de 1938. Eu não sei quando esse filme lança no Brasil, mas, de qualquer forma, parece que é um certo atraso em relação... Então,
é um palácio do cinema até que nível, né? E também existem muitas notícias de jornal reclamando, começa em 1942 mesmo, falando que a exibição era horrível e que estragava a película toda hora e que era calor insuportável dentro do cinema, perguntando se não podia exibir com as portas abertas, mesmo que preparasse assistir, porque não dava para respirar lá dentro, que ela era empoeirada, sedado, e até sugerindo às pessoas que fossem em outras cidades assistir cinema. Mas ele teve uma relação importante com a população da cidade. Esse é o footing patens, que na região é conhecido como vai e vem, que aqui, em alguns textos de memória que eu encontrei, ele é diretamente relacionado à presença de um cinema e sempre acontece nas ruas em que tinha cinema. Tinha um footing muito tímido na Avenida Getúlio Vargas, quando abriu Magalhães, depois se transferiu todo para General Osório e depois para Major Gotti. Tá. E o prédio também existe até hoje. Na verdade, muito tempo depois dele fechar, ele ficou conservado com todas as características dele, fosse de orquestra, sei lá mais o que ele possuía. E existia um projeto de ser transformado no Teatro Municipal de Patos de Minas, que não deu certo, e aí ele foi dividido, acho que no final da década de 90, não tem confirmações sobre isso, em lojas e escritórios e ateliês. E no local onde foi o Cine Magalhães, que foi demolido, foi construído o Cine Olinda, que foi construído pelo sobrinho do Arthur Tomás Magalhães, Amadeu Maciel, e foi inaugurado em 1948. Só que o Amadeu Maciel falece em 1945, e aí esse cinema ele vai passar de empresa em empresa, assim, ele tem uma história bem confusa e conturbada. Tipo, já em 48 ele é arrendado pelos irmãos Porfírio Azevedo de Araxá, e fica arrendado para eles até 56, quando ele muda para a mesma empresa do Cine Tupã. E aí, em 60, começo da década de 60, a Rádio Clube de Patos muda para o cinema, e ele é fechado como cinema e passa a funcionar como auditório da rádio até o começo da década de 70, quando ele é arrendado a uma outra empresa de cinema, a Patos Cinematográfica, que já se chamou Cine Patos Limitada, e funciona por algum tempo, acredito que até 78, por aí, até que ele fecha novamente, continua funcionando como auditório da rádio, e ele estava completamente conservado com as cadeiras originais, até janeiro de 2018, quando eu fui tirar fotos lá da sala de cinema, e descobri que ele estava sendo transformado, aquele como auditório da rádio, e descobri que ele estava sendo transformado em depósito para uma loja de móveis. O Cine Brasil foi a única sala de cinema de bairro de Patos de Minas. Eu não consegui muitas informações sobre ele, até existe um arquivo do próprio Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Patos de Minas, mas ele está fechado, sei lá, está condenado, os bombeiros não deixam entrar no arquivo. Mas ele foi neste prédio, que na verdade foi reformado, só existia essa parte que está pintada de vermelho aí e verde, que são essas lojas, e todo esse resto foi construído depois. Mas ele funcionou como uma escola depois, e como um local onde aconteciam reuniões de partido. E ele era um cinema de caráter popular, ele fica na divisa entre uma zona boêmia e um bairro de operários. E um dos historiadores da universidade, Oliveira Mello, diz que os cinemas do centro conspiraram para que ele fechasse. Mas não explica como. Nem porquê, ele só joga essa lá. Eu queria muito saber mais sobre isso. E aí, eu tenho um pequeno parênteses, que é uma reflexão que eu estava fazendo sobre a divisa municipal como uma coisa estável para a gente pesquisar as salas de cinema, porque, na verdade, a minha cidade tem uma relação muito grande com os povoados rurais que tem ao redor. E muitos desses povoados rurais cresceram e se separaram e se tornaram outras cidades.
mas muitos desses foram recentes, tipo Guimarães e Lagoa Formosa foram na década de 60 que se separaram. Então, eu só peguei de maneira muito superficial um mapeamento de salas de cinema que existiram nessas 3 cidades, Presidente Olegário também, que se separou de fato na década de 30. Em Presidente Olegário, inclusive, eu não descobri os endereços de 2 das salas de cinema, que foi o Cine Paroquial e o primeiro endereço do Cine Humaitá. Só que tanto o Cine Paroquial quanto o Cine Glória, eles tiveram uma relação muito importante com a Igreja Católica. Eles foram abertos por padres. O Cine Paroquial, hoje em dia, ele é o escritório paroquial e está bem conservado, tem o palco lá, tem tudo lá. E funcionou também como salão nobre da escola religiosa que ele é vizinho dela. Esses foram os cinemas de Lagoa Formosa, novamente eu não encontrei o endereço de um deles. Todos esses outros 3 cinemas pertenceram em algum momento de sua existência, porque o Cine Lagões teve outros donos, ao Carlito Machado, que teve uma carreira de exibidor local de 30 anos, assim, e é isso. Eu acho que não era afiliado a nenhuma outra distribuidora. Inclusive, ele menciona que os filmes vinham no ônibus que ia para Patos e às vezes o ônibus não parava, então não vinham filmes novos. E esses são os cinemas de Guimarães que eu encontrei, que eu acho muito interessante o Cine Guimarães, que pertenceu ao senhor Antônio Camargo, que ele tinha um projetor de 16mm e funcionava como cinema fixo aos fins de semana. E durante a semana ele levava esse projetor para escolas e igrejas das comunidades rurais próximas, incluindo o Naí, por algum motivo, Pântano, Santana de Patos, e depois ele abriu uma sala de cinema fixa com um projetor 35mm, uma estrutura um pouco melhor, que foi inclusive comprado de um cinema que fechou em Patrocínio, como você falou. E voltando a Patos de Minas, o final desse período das salas de cinema de rua de Patos de Minas foi dominado pelo circuito patense que pertencia a Márcio Garcia Rosa, que se tornou um grande exibidor no interior de Minas Gerais, com 2 circuitos. O circuito dele, que é a Patos Cinematográfica, ou Cine Patos Limitado, tinha salas em Patos, em Patrocínio, em Carmo do Paranaíba, Naí, acho que São Gotardo também. E o Cine Minas, que ele tinha... Cine Minas? Cine Minas. Era outro circuito exibidor que ele possuía na região metropolitana de Belo Horizonte, mas não na própria Belo Horizonte, que era monopólio de outra empresa, que eu esqueci o nome agora, com salas em Sabará, Curvelo. Aqui são o mapinha das salas de cinema de Patos, que eu não tinha colocado antes. E o Cine Gaza foi a primeira sala de exibição desse empreendedor. Ele tinha o desejo, junto com o irmão dele, de criar um cartão postal de Patos de Minas, junto com um hotel, uma churrascaria e uma boate que eles possuíam nesse mesmo edifício. E depois, quando o Márcio segue a carreira de exibidor, o irmão dele se torna um político, e ele vira prefeito de Patos de Minas. Ele é responsável pelo loteamento de vários bairros da cidade. E o Cine Gaza, ele abre com o desejo de ser uma das salas mais modernas de Patos, mas na verdade 3 anos depois abre um cinema maior e mais moderno que ele passa a funcionar como uma sala B e assume exibição de filmes principalmente infantis e faroestes, religiosos e também filmes de Kung Fu. E era o local onde as crianças trocavam revistinha na frente antes da exibição. Ele também é associado na memória das pessoas da cidade ao cinema pornô, mas na verdade, assim, as programações que eu tive acesso
tinha exibição de filmes pornô nos 2 cinemas igualmente, não tem isso. E ele também foi fechado, o prédio não existe mais, mas funciona agora no estacionamento lá. A estrutura do balcão ainda é possível ver, os prédios os banheiros são originais, e o chassi de um dos projetores está no Museu de Patos de Minas, e é só o chassi mesmo. E o Cine Riviera, foi construído em 1963, era da empresa do Cine Tupã, que é uma modernização, aí ele abriu, o Tupã fechou, mas depois, já em 68, ele foi arrendado a Márcio Garcia e passou a ser a grande sala lançadora de Patos de Minas. E ele já começa... ele também funcionava como salão nobre, tinha várias formaturas, tinham várias apresentações de música, acho que até Roberto Carlos tocou lá. E essa é uma dança de balé lá, e ele, tipo... eu acho que na foto nem tem o palco inteiro, ele é muito grande mesmo. Eu encontrei um cupom de 82, mostrando de desconto para inteiro, então, na verdade, o preço aí da entrada, que eu acho que é de 200 cruzeiros, na verdade, esse 400 aí é o desconto total que a cartela dá. E ele começa a dar anúncios de que vai fechar já em 1995, mas em um desses anúncios traz uma tabela com as 10 maiores bilheterias desde 89 a 94, e eu achei muito interessante que 6 dessas 10 maiores bilheterias são filmes brasileiros. Que eu acho que não dá para ler, porque está muito ruim a qualidade, mas assim, 5 deles são da Xuxa ou dos Trapalhões. Mas, cara, isso é muito importante. Só que ele continua aberto até dezembro de 98, quando tem um incêndio e ele fecha definitivamente. Foi numa terça-feira de manhã, ninguém morreu, não aconteceu nenhum grande catástrofe, mas, por outro lado, foi-se embora a última sala de cinema de Patos de Minas, de rua, que ficou, na verdade, como um mausoléu abandonado no centro da cidade até 2015, quando foi transformado também em um estacionamento. E aí, na verdade, quando foram fazer as reformas do estacionamento, encontraram a cabine de projeção praticamente intacta, porque ela não foi atingida pelo incêndio. E aí tem várias imagens eu acho que não dá pra ver, mas são tipo imagens de revista pornô coladas nas paredes. E também tem algumas programações de abril de 77. Mas é isso, consegui falar tempo. E aí tem um grande resumo que também acaba demonstrando a quantidade de dúvidas e lacunas que esse trabalho ainda tem. Ele é realmente um mapeamento inicial, tateando para ver o que existe. Nenhum deles eu sei, um deles eu sei a data final, 2 de fechamento. E eu saí dessa pesquisa com mais dúvidas do que respostas, mas espero ter podido ajudar possíveis novas pesquisas nesse local. Então, agora, por fim, para finalizar essa nossa mesa, eu gostaria de chamar o pesquisador Otávio Henrique Reis Lima para apresentar o trabalho intitulado Cinemas de Varginha e suas implicações na vida urbana. Otávio é bacharel em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense, mestrando no programa de pós-graduação em Cinema e Audiovisual da UF, com pesquisa sobre as histórias da exibição e distribuição cinematográfica no Brasil. É editor e redator da revista Ganga Bruta e diretor, programador e produtor do Cineclube Rã Vermelho. Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite aqui e ressaltar a importância
desse congresso, seminário, simpósio, reunião, colóquio, né? Não sei, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, tão complicado. Bom, meu nome é Otávio, eu sou da UF, eu trabalho lá com a orientação da professora Thalita Ferraz, no mestrado. Fui orientado pelo Rafael Deluno na minha graduação, onde eu comecei o trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Então, eu trabalho com o resgate dos cinemas da cidade de Varginha, buscando entender a configuração da exibição cinematográfica no interior do país, né, e como é que se dá a percepção e consumo do audiovisual pelo público, ou pelas audiências, ou pelos espectadores, não sei qual é a melhor palavra ainda. Então, eu começo pensando sobre a memória desses exibidores e dos espectadores, a programação das salas, a digitalização das salas, né? Esses vão ser os eixos. O Rian já falou muito no começo aqui sobre os pesquisadores do New Cinema History, que são importantes para a minha pesquisa. Aqui estão algumas das minhas referências, né? Ressalto o Munster, o Gautier, o Congresso, falando sobre o Congresso da FIAF em Brighton, para repensar essa história do cinema. Achei muito interessante os apontamentos do professor ali de Educação Física, é isso, se eu não me engano, que fala sobre esporte, lazer e pergunta sobre o espaço do cinema nisso, né? Durante a pesquisa, o que se encontra nos jornais, né? Minha pesquisa foi muito pautada em jornais também, o que se encontra é o cinema dentro do entretenimento, do esporte, e ali só com aquele anúncio bem publicitário da sua programação, né? Não tem muito esse apreço pelo cinema arte, pelo cinema construção do cinema, né? A construção física do cinema. Então, pensar um pouco de como pesquisar a história, saindo, por exemplo, eu fui um aluno de graduação em cinema, como é que eu vou passar agora a pesquisar a história que não é o meu campo de estudo, né? Então, esses pesquisadores da nova história do cinema, principalmente o Maltby, eu acho que ajuda a gente a pensar em como ver a história e entender a historiografia partindo desse objeto. Bom, pulando para os métodos do trabalho, eu ressalto o Bilter e Sturmiers, que também o Rian falou sobre, no esforço interdisciplinar deles de tentar fazer uma pesquisa que, ao meu ver, parece uma pesquisa de exatas e jogar num objeto de ciências humanas, tentando respeitar a sensibilidade desse objeto, que é cinema, né, e não descartar, por exemplo, a análise estética. Também tento aplicar no meu trabalho é muito contínuo, então eu fiz o levantamento da sala de cinema, mas estou fazendo agora no mestrado a junção disso com a sociabilidade dentro do espaço urbano. Então, eu estou tentando aplicar agora na cartografia tradicional, usada pela geografia mesmo, a métodos da cartografia aplicada às ciências sociais humanas, né, que chegam para a gente através do Deleuze e do Guattari. Essa confusão aí eu tento fazer um mapeamento do território físico e a produção neste território físico do território existencial, que a Thalita, minha orientadora, chama de mancha do cinema, né? Seria nessa pesquisa a mancha do cinema, que é o agrupamento desses espaços, esses equipamentos coletivos e dos espaços de lazer que conduzem à formação do espaço físico identificável pelas pessoas como espaço de sociabilidade. Por último, vou falar sobre a NetCam e a tipologia da memória cinematográfica, ou memória do cinema. Eu ainda tenho uma grande dificuldade de traduzir esses termos. Eu acho que muito porque nossas línguas, apesar de latinas, não conversam muito bem nesses termos ainda. Mas cinema memory ela usa, né? Que vai ser imprescindível para mim na condução e das entrevistas. Então, como o meu trabalho é pautado em memórias, é natural que o pontapé desse trabalho fossem as minhas próprias memórias, que morei em Varginha, né? E eu começo a pensar, quando eu vivia em Varginha, e era costume da minha família ir na videolocadora na sexta-feira. Eu sou de uma geração que nasceu com o home video já muito consolidado.
Então, essa prática de que o cinema representava a primeira janela do filme, para mim, não é verdade. Né? Para mim, a primeira janela do filme ali era o VHS, né? Porque quando eu era criança não tinha nenhum cinema na minha cidade. Já estavam todos fechados. Então a gente ia lá na sexta-feira na locadora, se a gente atrasasse e chegava no sábado, já não pegava os lançamentos mais. Tinha que conversar com o dono da locadora e ele ia fazer ali uma espécie de trabalho de programador de cinema, indicando os filmes pra gente. A gente alugava 3 ou 4 fitas VHS para assistir durante o final de semana. Depois veio o DVD, depois veio a internet, foi tudo mudando. Mas desde muito cedo eu tenho uma lembrança de ter assistido Titanic numa sala de cinema enorme, com uma balbúrdia, uma tela enorme, e fico com essa lembrança. Esse Titanic é um filme de 98, eu tinha 6 anos de idade, né? E eu fico com essa lembrança. E aí surgem as perguntas, né? Por que eu tenho essas lembranças? Que potente foi essa experiência para que essas lembranças ficassem em mim? Né? Que cinema que era esse? Né? Parecia uma coisa de outro mundo na minha cabeça. Lembrança é uma coisa muito construída, muito fugaz. Então, na minha cabeça, podia ser uma coisa e, na verdade, era outra. Então, que cinema era esse? Né? E que histórias estão atrás desse ato de assistir filme? E aí, nessas perguntas, já vem a nova história do cinema com suas considerações do cinematográfico como sendo também circulação, consumo, mercado, edifícios, empresários e muitos fatores que não são cinematográficos, mas se interrelacionam aos cinematográficos para construir essa história. Para tentar enxergar essa experiência de assistir filme, não só do filme, mas como uma experiência social muito mais complexa. Tem gente que nem lembra um filme que vai assistir, mas lembra que foi no cinema, nem sabe que viu. E se você for pensar quantos filmes você já assistiu e quantos você se lembra de fato. Acho que isso é uma coisa a se pensar também. Bom, eu começo contando sobre Varginha. Para quem não conhece, Varginha é a cidade do ET. É ela mesma. Mas tem 120 mil habitantes, aproximadamente, pouco mais hoje. Não vive de turismo ufólogo, não tem isso na cidade. Porque, além disso aí, não tem isso na cidade. A cidade é um polo regional de atração e ela é uma importante praça de comercialização e porto seco de café. Já foi dito por aí na imprensa que era o segundo maior porto seco de café do mundo. Não tenho pretensão nenhuma de confirmar essa informação. Então ela foi fundada em 1763 e começa a crescer em 88 por 3 eixos. Né? Status de município, passagem e construção de linha férrea e estação ferroviária e a chegada dos imigrantes, sobretudo os imigrantes italianos, né, no primeiro momento para servir de mão de obra nas lavouras de café, para substituir os escravos, e no segundo momento estes começaram a ganhar dinheiro e viraram, de fato, uma elite burguesa. Seguindo essa onda da modernidade, né, e com esse desenvolvimento muito ligado ao coronelismo, sendo esses coronéis também chamados muito de capitalistas, homens notáveis, então a gente vai vendo isso, várias coisas nos relatos. A gente tem o primeiro cinema, o Cinema Brasil. A única coisa que eu encontrei sobre o cinema é o que vocês estão vendo agora. Depois eu encontrei o que seria a legenda dessa foto, mas destacada dessa foto. Né? Então, mais sete cinemas seguiram depois desse. Esse foi o primeiro. Essa foto aí, na legenda diz que ela é de 1904. Ali em cima vocês podem ver que tem um escrito 1908. Então, não sei ao certo qual é a data desse cinema. E ele foi feito pelo chamado capitão Pedro Rocha Braga, né? Capitão evidenciando essa prática do coronelismo, não que ele seja um capitão do exército, que foi um importante capitalista, né? E a outra coisa que eu posso falar o Pedro Rocha Braga é esse sujeito bem do lado do cartaz do filme, aí, vocês estão vendo, Revés da Sorte, não sei que filme é esse, se alguém souber depois a gente conversa, mas não encontrei relatos desse filme.
E outra coisa que eu sei é que o projetor que ele usava seria um projetor móvel. Então, provavelmente, ele fazia exibições pelo entorno também. Depois dele, mais 7 cinemas seguiram. Esse é o resumo da ficha técnica, eu tenho a ficha completa em outro lugar. Ela tem muitas interrogações, mas a princípio é isso. E pesquisando na memória, além desses cinemas, ainda tenho relatos do cine paroquial e de exibições dos filmes de espada, né, entre aspas, no Colégio Marista. Né? Isso foi numa das entrevistas, um idoso da cidade me falou que passava aqueles filmes de espadachim lá no Colégio Marista. E ele também me disse que era um projetor a manivela, tocado pelo padre. Enfim, informações a se confirmar. Mas sobre o cine paroquial, eu achei nos livros de registro da paróquia esse pedido de provisão, né, de recursos do padre Heriberto Hartmann, de 1953. No mesmo livro, algumas páginas depois, tem os relatos da primeira semana de cultura cinematográfica de Varginha, feito em 59 pelo vigário da paróquia. Né? Isso tudo na década de 50 feito pela igreja, decorrência de uma encíclica papal. Voltando um pouco, em 1904 abriu o Teatro Municipal. Isso aqui é uma visão do Street View atual da esquina, onde vocês veem aqui, Magazine, o Cinema Brasileiro logo depois, e na esquina de cima foi construído o Teatro Municipal, nessa esquina. Mais para cima um pouco tem o Teatro Municipal de hoje, que eu vou chegar nele ainda. Então, essa esquina é o local que foi se transformando gradualmente em um local de agitação noturna da cidade. Né? Primeiro com essa abertura do Teatro Municipal, onde foi inaugurada a luz elétrica, inclusive, e onde funcionava o Iris Cinema, operado pela empresa Navarra. O próprio Iris Cinema tinha o seu bar aqui na frente, do lado. O Iris Cinema ele funcionava no prédio do Teatro Municipal da cidade. Nos jornais, você não encontra em nenhum momento Teatro Municipal, é só Iris Cinema. Então, eu acredito muito que essa era a atração no momento, o cinema. Ele foi demolido, aqui tem o interior dele, foto está marcada de 1917, é possível ver em cima as cabines reservadas para as autoridades. Alguma coisa Oliveira foi prefeito da cidade algumas vezes, o Valfrido do lado também foi político importante. Esse é o bar. Então, deixa eu... Logo depois ele foi demolido e foi construído o Cine Teatro Capitólio, inaugurado em 27, que é essa construção aqui. Está de pé até hoje, como Teatro Municipal mesmo. Em 2 anos depois ele recebe o aparelho RCA Fotofone, marcando a chegada do cinema falado na cidade. Esse é o Cine Teatro Capitólio. O mesmo arquiteto que fez ele construiu outro na cidade de Cruzeiro, em São Paulo. É bem parecido mesmo. Seu interior, bem como sempre foi, só com algumas cadeiras a menos, como sempre. Acho que na história de todos os cinemas, as cadeiras diminuem. Programa do primeiro filme falado lá. É interessante que nesse programa aqui, atrás vem todo o enredo do filme, do começo ao fim. Conta o final do filme aqui. Ali não era interessante saber a história do filme, o que era interessante era ouvir as pessoas falando. Né? Depois dele, em 1938, veio o Cine Rex. Esse cinema que também tem a fachada de pé até hoje. Né? Com espaço para 600 espectadores, som Cineton e projetor Zai-Zai-Con. As empresas Nogueira tomaram frente do Cine Rex e do Cine Teatro Capitólio, até que a empresa cinematográfica Prince Souza assumiu os cinemas da cidade. O Cine Rio Branco, de 1.395 lugares, foi inaugurado em 1956. Esse é o Cine Rio Branco hoje. Ele foi construído na Avenida Rio Branco, que é a Boulevard Varginhense.
E esse cinema, como o verdadeiro palácio cinematográfico da cidade, fez a frequência no Cine Capitólio diminuir, que era o então cinema da elite, né? Então, o Rex e Rio Branco vão dividir o público da cidade, fazendo a frequência no Cine Capitólio diminuir até que ele é fechado. Ele fica fechado durante um tempo, depois é vendido para o município. Então vai se configurar assim: Cine Rex, cinema do povo, e o Cine Rio Branco, o cinema da elite. Muita gente, conversando com mais de um idoso da cidade, se referiam à praça na frente do Cine Rex de Arrozal, por causa dos pássaros pretos que ali rondavam, em referência aos negros da cidade que frequentavam o cinema mais pobre, que ficavam na praça na frente. Então, também agora nessa nova visão desse mesmo trabalho meu, eu estou tentando enxergar qual era o espaço de, por exemplo, homossexuais nesse período, ou de negros, ou das classes mais pobres, porque isso você conversando nas entrevistas não aparece muito, não tem no jornal, obviamente, mas isso está muito presente a todo momento. Uau! Então, em determinado momento, a mesma empresa estava programando os 3 cinemas que foram fechando um atrás do outro, até que em 98 fecha o Rio Branco e a cidade fica sem cinema até 2000, quando abre o Cinemaster já nos moldes mais modernos, né? Na verdade, esse cinema abre como Cine Princesa primeiro, depois ele muda de nome, porque abriu como Cine Princesa, a mesma sociedade, a Prinsul, abre um outro cinema com praça de alimentação, inclusive 2 salas em outro local, cinema também de rua, um pouco naquele começo de tendência do Miniplex, e depois o Cinemaster maior, esse de 2 salas, fecha e eles mudam o nome do Princesa porque a sociedade entre eles dá errado, tem alguma briga aí que eu não descobri ainda, a fofoca, o que é, mas teve alguma briga e eles mudaram esses nomes. Então, o Master, que é esse que vocês estão vendo agora, ficou aberto até 2017, tendo passado pelo processo de digitalização em 2016. 2016 é o ano em que foi construído o primeiro shopping center de Varginha. Neste shopping center, um complexo Cinemark de 4 salas. O complexo Cinemark começou a funcionar antes do shopping, inclusive. Tamanha a potência dos texanos. Esse é o Cinemark. Aqui eu mostro um mapa para a gente tentar pensar nessa relação de mancha do cinema. Vocês veem que a maior concentração dos cinemas do século passado está ali perto da praça principal, perto da igreja, e os cinemas vão se distanciando. Essa seria a parte rica da cidade, né? Essa que vocês estão vendo aí agora, né? O cinema ali, a igreja no meio, um outro cinema do outro lado. Cine Capitólio está numa rua para baixo, ali atrás. Rua do Capitólio era cheia de bares, que é essa rua atrás da igreja. Eu acho que talvez a igreja não gostasse muito da ideia de ter bares na sua própria rua, não sei. E aí o Cinemark está bem longe desse centro, evidenciando aí uma mudança do jeito do espectador, desse público, né? Da maneira com que ele vive, da maneira com que ele se movimenta pela cidade, da maneira com que ele vê o que é entretenimento e da maneira como ele consome o audiovisual. Aí a gente pode pensar a televisão na década de 60, home video na década de 80, popularização da internet, várias coisas vão contribuindo para isso acontecer. Violência urbana. Então, hoje a gente só tem lá o Cinemark, né? Aí tinha o primeiro Cinemaster, hoje virou igreja e estúdio de fotografia. Aqui era a praça de alimentação e aqui as salas. Esse é o Cine Princesa Cinemaster número 2, que virou igreja. E esse é o interior do Cine Rex, que durante muito tempo foi usado
para sede de comitê político. Eu termino aqui falando que hoje Varginha tem o seu menor número de cinemas, tem o maior número de salas, 4, no entanto, tem o menor número de lugares, 800. Varginha teve entre 1956 e 1982, 2.862 lugares de cinema. Também queria falar aqui no final como é que é importante e como é que eu relaciono com esse projeto aqui, a aplicação desse modo comparativo do Biltrat e do Mears, né, que o Rian falou no começo, que a gente podia pensar realmente nessa plataforma para agregar todos esses estudos o mais rápido possível, né, porque nossos horizontes parecem estar se afinando um pouco, eu tenho essa sensação. Né, e como essas histórias que são monocêntricas, aplicar isso em estudos comparativos para entender essas macro-histórias, como é que elas funcionam, né? E entender o cinema como algo que é experimentado, não somente. Eu deixo vocês aí com essa imagem do Cine Rio Branco, provavelmente em 1970, e seu letreiro de neon. Muito bonito. Muito obrigado. Otávio, muito obrigada. Então, eu gostaria de convidar novamente a Amanda e a Natália para compor a mesa para as perguntas. Alguma pergunta? Queria parabenizar, dar um beijo para a Amanda, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Na fala de todos, sempre parece que há um pequeno pesar, né? Nas 3 apresentações sempre há um tom sempre triste, melancólico por estar abordando, né? Salas que não existem mais, salas que se fecharam e tudo mais. Eu queria, e ao mesmo tempo não por acaso a mesa é composta por vocês, também muita proximidade com os assuntos, porque vocês são pessoas dessa região, então isso permeia um pouco a vida de vocês. Mas já existiu, ou vocês pretendem, ou de alguma forma esse trabalho incitou vocês, de alguma forma, levar essa pesquisa, ou essa preservação, ou essa reativação, ou até a ocupação desses espaços para os órgãos públicos, para os coletivos, como a Amanda falou que houve um Cine Araxá, será que não há um momento de se reativar esse tipo de coisa? Como é que está sendo? Porque a gente entende que o trabalho acadêmico às vezes fica muito restrito à academia, né? Então, como é que vocês articulam que pode ser algo externo à academia, os projetos que vocês desenvolvem ou desenvolveram? Obrigada, Diego, pela sua pergunta. Sim. Não sei se esse pesar tem só a ver com o momento assim, do fechamento. Acho que esse pesar que a gente está sentindo é em relação a todo o setor cultural, né? Mas, assim, com certeza, eu acho que, falando então no caso do Cine Brasil, eu penso que a minha pesquisa poderia virar um livro. Eu penso em alguns projetos que eu imagino que poderiam ser propostos para a Câmara, para a Prefeitura, assim, um cineclube, não sei. Até porque eu passei nesses últimos tempos, estou pensando que esse talvez seja só mais um fechamento. A gente tem que lutar para que isso seja reaberto, como pelo menos que as pessoas saibam que ele foi o cinema, não vire uma Pernambucanas da vida, né? Então, assim, em São Paulo, por exemplo, recentemente está reabrindo o Rex, o Ipiranga, o Biju, e em novos formatos, talvez, assim, para
porque não dá mais para você disputar com o cinema que é do shopping. Então, esses novos formatos, por exemplo, que está tendo em São Paulo, o Ipiranga abre como um ambiente gamer, pela Omelete, né? O Biju como um teatro, também como um teatro além do cinema. Então, assim, repensar o cinema de rua como um espaço cultural. Não dá pra gente ficar só exibindo os filmes de lançamento, porque você não consegue disputar isso com o shopping. Mas, assim, tentar imaginar esses prédios como espaços realmente de história, sociabilização, como prédios que trazem coisas para o entorno, né? Trazem empreendimentos, trazem movimento, porque a rua é para ter movimento. Então, ocupar esses espaços como eles são destinados a ser espaços culturais. Então, assim, temos que pensar. A dificuldade que eu vejo é que, assim, diferente de São Paulo, que é uma capital, nós estamos falando aqui de cidades muito pequenas, interioranas, e dificilmente eles estão muito preocupados com isso, sim. Mas estamos aqui para a gente discutir e tentar, sabe? Eu estou querendo ser otimista de pensar que só vai ser mais um fechamento e isso vai se abrir futuramente, espero que em breve. Concordo com o que você disse e também uma dificuldade que é possível encontrar na minha cidade, acredito talvez de vocês também, é que, na verdade, até mesmo com a questão da lembrança histórica, talvez não ia achar que o lema é não esquecer, mas existe um grande descaso com a memória histórica. Então, por exemplo, lá em Paços de Minas não existe mais a estrutura de nenhuma das salas de cinemas. Todas elas ou foram reapropriadas para outras coisas, ou até existem os prédios, mas nada se parece mais com uma sala de cinema. E mesmo, tipo, no sentido de... É difícil que a gente proponha a reconstrução completa de uma coisa assim. Mas eu acho que no sentido que você falou, de rememorar e de tentar publicar e tornar essas memórias algo acessível, é uma coisa que a gente precisa fazer. É interessante isso, porque você falou num ponto que eu penso a todo momento, né? O quanto a academia ela vira algo factível para quem está fora da academia. O quanto esses trabalhos vão reverberar para alguém que está fora da academia. Isso eu penso a todo momento. E pensando em cinema, tem um projeto que se chama Cine Rua, que faz exatamente, não sei se você conhece, ele faz exatamente isso, no sentido de ocupar esses espaços, os que estão de pé e até os que não estão de pé, mas tentando trazer ali aquela memória presente na cidade. Eles vão na frente dos cinemas, se não dá para entrar, eles fazem exibições do lado de fora. Eles têm um pessoal que faz projeções mapeadas, então eles fazem projeções de como era a construção, então eles têm esse intuito. Quando você fala em reabrir esses espaços, eu já penso em dificuldades mil, né? Porque tem um motivo pelos quais eles estão fechados. E eu acho que esse tom de pesar é meio que, no meu caso, eu já trabalhei em alguns cinemas, né? Na programação de alguns cinemas. E eu vejo que é um negócio muito difícil e muito difícil de ser rentável. O modelo que os multiplex arranjaram de negócio é um modelo de ouro, é um modelo que dá certo. Para um modelo fora disso ser rentável, acho que o cinema tem que apostar em outras coisas que não os filmes. E também tem a validade de você abrir um cinema para passar o mesmo filme que passa no Cinemark, por exemplo, né? Que vai estar ali ganhando muito mais dinheiro do que aquele outro pequeno exibidor. Porque vê que é um negócio que a conta não bate. Então isso tem que ser pensado mais como uma política pública. Muitas críticas contra, por exemplo, a Lei Rouanet, eu acho que elas não levam em consideração de que cinema é uma coisa rentável além dos filmes.
E é muito o que a gente está falando aqui hoje. Quando a gente fala de nova história do cinema, eu acho que dá para pensar muito que o cinema não é só filme, é também filme. Filme é o que roda o cinema, mas não é só filme. O cinema é a empresa que transporta o filme de um lugar para o outro. É as pessoas que desenham cartaz. É muito mais questão de entender essa rentabilidade do cinema para fazer uma política pública, para isso acontecer. Agora, você pegar como é que chama? Um mecena que vai financiar, isso é muito difícil. Talvez em São Paulo, cidades maiores, os casos que a Amanda citou, seja muito mais fácil de ser concretizado. Então, quando eu penso, pois é um investimento muito pesado, um investimento particular, de empresa privada, muito pesado, para fazer uma coisa que não é cinema. É uma outra coisa. É uma coisa mudada e pensada para agregar esse público que também... Qual é o lugar do cinema? Qual é o lugar do filme hoje? Isso é uma coisa que a gente está aqui batendo a cabeça, ao mesmo passo em que a gente está penando o fim do cinema de rua, a gente está tentando pensar qual é o novo lugar do cinema. Que talvez não seja no cinema mais. Eu falo isso com muito pesar. Mas talvez não seja. Os franceses que me matam, mas talvez não seja. Eu acho que é por aí. Mas eu gostaria que aparecesse um mecena aí e eu conseguisse reabrir o Rio Branco, o Cine Rio Branco. Em Varginha, no ano passado, eles entraram no Cine Rio Branco para limpar o cinema. E tentar resgatar o que fosse lá, deixar lá dentro, limpar as vitrines, deixar lá dentro. Essa manutenção da memória é muito importante também. Isso é o que cria o financiamento no futuro. Então a gente começou agora, na memória. Vamos tentar criar o futuro agora. Bom, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, mas se tiver alguma pergunta curtinha, mais ou menos. Otávio, cinema é o seguinte, é vida para aqueles que não têm condições de ter um livro, de ter um acesso à escola. Eu acho que os cinemas devem ser abertos, divulgados, e nós temos que ir à luta para conseguir reaver essas salas de cinema que foram fechadas. Porque cinema, gente, é tudo na vida de uma pessoa. Quantas pessoas que não têm acesso a uma televisão, a um celular, mas pelo menos o telão traz para eles alegria, traz tudo. Como? Quando eu era jovem, tinha no cinema o Cine 100, se não me engano, né? Que trazia, antes dos cinemas, dos filmes, passavam sobre o esporte, como ele falou lá atrás. O esporte é vida. E o Cine Jornal? Acabaram com o Cine Jornal. Por que motivo? Eu acho que vocês têm que ir à luta e continuar com essa garra. Parabéns para vocês, tá? E vamos lutar por isso. Eu acho que a nossa missão é fazer as pessoas pensarem como você. Bom, a minha pergunta, também quero parabenizar, mas a minha pergunta é muito rapidinha. Se vocês, na pesquisa de vocês, estão incluindo cinemas de 16mm, porque eu vi que você mencionou um. Então, se vocês não estão fazendo distinções, estão pegando 16mm, 35mm, ou só estão focando mais em 35, que é o modelo mais comercial, profissional. Bom, meio que foi o que eu fui achando, entendeu? É mais isso. Ora, calhou de tudo que tem relato, calhou de ser 35mm e depois o digital. Né? Essa história de cinema de manivela, provavelmente
9,5 milímetros ou 16 milímetros. Eu acho difícil ser 35. 35 é mais robusto, né? Por um aparelho pequeno, a manivela. E o outro de projeção móvel também. E o 16 milímetros também era mais barato. Também não sei como é que era a distribuição do 16 e do 9 milímetros em cidade pequena. Então, assim, gostaria muito de encontrar essa informação, mas foi o que eu fui achando. Eu também, tipo, as informações que eu dou a respeito de bitola é as que eu tenho confirmação. Na maior parte das vezes, não dá para saber. Mas eu confesso que teve um cineclube na universidade que eu não mencionei, porque eu estava focando em cinema comercial e que tinha um projetor 16mm nesse cineclube. Mas, realmente, tá aí. No caso de Araxá também, eu não foquei nisso, porque eu só peguei mesmo o que estava de propaganda. Então, acabou que o que tinha nos jornais era apenas esses grandes cinemas, que 35 milímetros. E seria interessante se eu achasse esses menores assim. Mas nos jornais eu coloquei, só encontrei por esses casos. Bom, gente, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Mas antes, eu gostaria de agradecer a Natália, a Amanda e o Otávio por compartilhar conosco as suas pesquisas. E também quero agradecer mais uma vez pelo apoio da Duducho Alimentos, do Mercado Boas Frutas São Mateus, da Casa de Bolos e do São Bartolomeu. E convidar também todos vocês para um coffee break que vai ser servido aqui na galeria agora.